João 1, de 29 a 34. A palavra do Senhor diz assim: No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: Após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. E João testemunhou, dizendo: Vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: Aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, este é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Vamos orar ao nosso Deus mais uma vez. Senhor, nosso Deus, eterno Pai, nós bendizemos ao Senhor, ó Pai, mais uma vez, porque ouvimos a Tua palavra e suplicamos ao Senhor, Deus, que fale conosco através da exposição e pregação da Tua palavra, para que assim nós possamos ouvir a Tua voz, entender o Teu querer, experimentar, ó Deus, a Tua graça, o Teu amor, da Tua bondade que são manifestos através da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor, através do Teu Santo Espírito, nos convença destas verdades, nos dê sabedoria para compreendê-las, ó Deus, para que assim possamos experimentar, ó Deus, de maneira profunda o Teu querer em nossas vidas, para que saiamos daqui abençoados, ó Deus, por Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Existe uma confusão em nossos dias a respeito de quem Cristo é. As pessoas falam muito a respeito do Senhor Jesus. Nós ouvimos na televisão, na rádio, no nosso dia a dia, as pessoas do nosso viver diário falando a respeito de Jesus. Mas é fato que muito daquilo que é falado a respeito de Jesus Cristo não é aquele Jesus que nós encontramos na palavra de Deus. Era exatamente isso que estava acontecendo no momento que o apóstolo João resolve mais uma vez escrever a respeito de Jesus. Já existiam 3 evangelhos e João entendeu que era necessário escrever mais um. É importante destacar que ao longo do Evangelho de João se tem uma verdade que é afirmada e reafirmada inúmeras vezes, é de que Cristo é Deus, mas também que Cristo é perfeitamente homem. E essas duas naturezas do nosso Redentor se harmonizam então, mostrando o cuidado e quem é aquele Jesus que habitou entre nós, aquele que foi enviado por Deus. Por isso, aprender sobre Jesus no Evangelho de João é sempre importante, meus irmãos, porque isso tirará qualquer dúvida que possa existir no nosso coração e ainda esclarecer a respeito de quem Jesus é, no momento em que vivemos, onde muitos têm buscado a Cristo por interesse, por vanglória ou por mera satisfação, achando que é isso que Jesus oferece a nós. Mas vamos olhar para a palavra de Deus e aprender nessa noite a respeito do testemunho de João Batista sobre o Cordeiro de Deus. Com certeza é isso que ele nos ensina nesses 4 versos a respeito deste Cordeiro de Deus. Veja que o verso 29 começa com a expressão no dia seguinte.
frente, essa compreensão de dias dentro do Evangelho de João mais à frente, no primeiro milagre de Jesus. Mas por ora basta nós gravarmos em nossa mente que os dias em João não são às vezes dias literais. Não existe aqui uma preocupação, talvez João, o apóstolo, não esteja contando a sequência de fato um dia atrás do outro. Mas o ponto é que os dias que ele está estabelecendo aqui no Evangelho são importantes para afirmarem quem é esse Jesus do qual ele está falando. Veja que no primeiro dia nós ouvimos a respeito de que Cristo é o Senhor, o Verbo encarnado, o próprio Deus. E nesse diário espiritual, então, no segundo dia, João quer nos contar uma outra verdade aqui que é relevante, de que esse mesmo que veio ao mundo, que é o próprio Deus, que é a luz que brilha nas trevas, é o Cordeiro enviado pelo Senhor. Abram comigo em Gênesis 3. Vamos olhar para a história do povo de Deus para compreendermos melhor o que João quer dizer com esse que tira o pecado do mundo. Nós conhecemos a história do povo de Deus. Nós nos lembramos que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, assim como nós lemos no Salmo 8. O homem foi feito coroa da criação de Deus. Não existe criatura como o homem, pois ele foi colocado como regente da terra, aquele que deveria estabelecer o governo do nome do Senhor e desfrutar da criação que Deus havia lhe dado. Mas nós conhecemos a história. Este homem desobedeceu a Deus. E os efeitos da queda foram desastrosos sobre toda a humanidade, e especialmente sobre o cabeça da humanidade, porque a partir de Adão, então, todos que procedem dele nasceram em desobediência. Mas Deus ainda foi um Deus de misericórdia, pois Deus não exterminou a vida de Adão imediatamente. Nós sabemos que o Senhor usou de misericórdia para com o seu servo ali, e então prometeu a ele que traria a redenção sobre ele, sobre a sua casa e sobre os seus filhos. No verso 21 de Gênesis 3, nós lemos que Deus fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e a sua mulher e os vestiu. Veja que para que houvesse ali remissão de pecados, já existe no começo derramamento de sangue. Nós não sabemos qual foi o animal que Deus matou ali, mas o fato é que para que o Senhor encobrisse a vergonha de Adão e Eva, a nudez que tipificava a miséria do pecado, o Senhor cobre-os com animais, ali com vestimentas de peles, apontando já para a obra que Deus faria no futuro através do sacrifício verdadeiro. Mas o pecado trouxe ruína aos homens. Em Isaías, no capítulo 59, nós lemos o profeta nos dizendo o seguinte, nos versos de 1 a 4, no capítulo 59 do profeta Isaías. Eis que a mão do Senhor está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem ao seu rosto de vós, para que vos não ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, e os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém comparece em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo e andam falando mentiras, concebem o mal e dão luz
Muitas vezes, quando o pecado começa a crescer em nosso meio, e existem manifestações horrendas de pecados, como mortes, assassinos, guerra, nós nos perguntamos muitas vezes: onde está Deus? Como se Deus fosse o culpado de tudo que está acontecendo. Mas veja o que o profeta diz aqui: não é Deus o culpado. Nós somos os culpados. Nós que nos separamos de Deus, e é a nossa iniquidade que rompeu a comunhão que nós tínhamos com o Senhor. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, vai dizer algo semelhante no capítulo 3, os versos de 9 a 18. Na verdade, ele cita trechos do capítulo 59, mostrando que não existe justo diante de Deus, que toda a humanidade foi encerrada em desobediência, e como nós bem conhecemos o verso, o salário do pecado é a morte. Foi isso que o pecado trouxe a todos os homens debaixo do sol. E por isso o Cordeiro é tão importante e necessário para a nossa salvação. É isso que significa dizer que João viu e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Existem afirmações nas Escrituras que são preciosas a nós. No Evangelho de Lucas, Simeão, que era um servo piedoso de Deus, nós vemos ali a figura de Simeão. Ele orava ao Senhor e o Senhor o levou até um bebê que havia nascido em Belém. Quando Simeão pega aquele bebê em seus braços, ele diz a Deus: Senhor, agora o Senhor pode me levar em paz, porque eu vi a sua salvação. É exatamente o que João Batista está dizendo. Eis, vejam, este é Cristo, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Os seus olhos estavam vendo a manifestação do Rei da Glória, a manifestação do poder de Deus, a salvação do Senhor entre os homens. Nós nos perguntamos talvez: mas que cordeiro é esse? E o que João está dizendo aqui? Existiam vários cordeiros ao longo da história do povo de Deus que Deus havia determinado. O primeiro cordeiro nós encontramos lá em Êxodo 12, o cordeiro pascal. Nós conhecemos a história. Deus estava libertando o povo do cativeiro do Egito para dar liberdade a eles de viver uma vida diante do Senhor. Deus havia enviado 10 pragas sobre o seu povo, sendo que a última era sobre o primogênito. E para que os primogênitos dos filhos de Israel não fossem mortos, Deus ordenou que eles pegassem um cordeiro primogênito, sem mácula, perfeito, para que fosse sacrificado ali. O fato que este cordeiro é apenas um tipo daquilo que Cristo é de maneira perfeita, porque o único que pode nos libertar da escravidão do pecado é o Senhor Jesus e das trevas que nos rodeiam. Havia ainda o segundo cordeiro na palavra de Deus, aquele que se encontra em Isaías 53, a partir do verso 6, conhecido por nós como Cordeiro Sofredor. Aquele que seria morto sem abrir a sua boca, como ovelha entregue ao matadouro. Aquele que seria humilhado e esmagado pela ira de Deus, porque o Senhor se agradaria em moê-lo, para que então ele vivesse a sua obra e os seus filhos pudessem ser salvos. Cristo é esse cordeiro. Existia um outro cordeiro ainda, aquele que se encontra em Levíticos 16. O povo de Deus tinha que sacrificar diariamente um cordeiro na presença do Senhor, era a obrigação dos sacerdotes. Mas o sacrifício que nós encontramos em Levítico 16 é o cordeiro da expiação. E esse sacrifício é extremamente
importante a nós, porque era um momento onde o sacerdote, como representante do povo de Deus, entrava nos santos dos santos e aspergia sobre a arca da aliança o sangue, a fim de que os pecados do povo fosse expiado e perdoado. Nós sabemos que Cristo é este cordeiro também. Todos esses cordeiros se harmonizam para nós na afirmação de João Batista, pois só Cristo pode remover o pecado do mundo. Quando João fala aqui sobre Cristo remover, significa que Cristo é primeiramente o sacrifício perfeito, como eu já disse. Só Ele pode satisfazer a lei de Deus. Nenhum sacrifício humano oferecido podia, nem animais que eram entregues ali podia, mas somente Cristo, que era tanto Deus quanto homem, poderia satisfazer de maneira plena e perfeita aquilo que a lei exigia. Também, um segundo ponto, esse sacrifício é eficaz, pois somente o Senhor Jesus pode de fato expiar os nossos pecados. Só Ele pode remover a culpa e o fardo do pecado sobre nós. E foi exatamente o que Cristo fez. É sobre este cordeiro que João Batista está nos falando. Mas para que você entenda quem é o cordeiro, João ressalta ainda dois aspectos a respeito deste cordeiro. O primeiro aspecto nós encontramos nos versos de 30 a 31, que o cordeiro de Deus é aquele que tem a primazia. Ele é quem tem a primazia. Veja o verso 30. É dito que é este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Maravilhoso ver. João Batista era um homem reconhecido pelos seus contemporâneos, alguém que era humilde, alguém que era abnegado, negava a si mesmo para viver uma vida no deserto, alguém que falava verdades duras, mas que chamava os homens ao arrependimento. E João diz que aquele a quem eles estavam vendo com seus próprios olhos era alguém muito melhor do que ele. Ele é o primeiro porque ele já existia antes de tudo. Cristo não nasceu em Belém. Cristo é o Alfa e o Ômega. Cristo é aquele que existe de eternidade a eternidade. E nós sabemos então que é Ele quem estava no começo, não porque Ele passou a existir ali, mas porque Ele é aquele que tem a origem eterna, que é Senhor sobre as nossas vidas e que não existe outro além dele. Logo tudo pertence a Ele, tudo está em suas mãos. Ele é o Senhor de nossas vidas e de todo o universo. É por isso que João vai dizer: eu mesmo não o conhecia. Como já falamos, João Batista era parente próximo de Jesus. João Batista conhecia Cristo, mas o verbo utilizado por João aqui, conhecer, no grego, está enfatizando que ele não tinha um conhecimento íntimo e verdadeiro a respeito da verdadeira glória de Cristo. Ele está dizendo que o conhecimento que ele tem a respeito do Senhor Jesus é o mesmo que todos ali têm, que eles conseguem ver a respeito ver com seus próprios olhos, mas estava para se manifestar algo muito maior do que João mesmo jamais havia visto ou conhecido, como nós vamos ver ainda no 31, dizendo que ele, João, foi aquele que veio preparar o caminho. Veja, João não conhecia ainda a obra de Jesus, mas Deus o enviou para preparar o caminho a fim de que essa obra fosse manifesta de maneira perfeita e plena, como nós vamos ler, já lemos nos próximos versos. Pois Jesus
Evangelho de João, vários milagres que exaltam a sua divindade. E aí então, tanto João Batista como os homens poderiam agora conhecer quem Cristo é de fato. Amados, para que nós não saiamos daqui sem compreender essas verdades, eu gostaria de aplicá-las ao nosso coração nessa noite. A primeira lição que eu gostaria de lhe ensinar: Jesus é o único que remove a culpa de nosso pecado. Nós às vezes dizemos: não, eu creio em Cristo. O problema é que nós vivemos as nossas vidas e no primeiro erro que cometemos nós achamos que estamos condenados diante de Deus. Nós tememos a Deus não por Deus ser quem é, mas nós tememos o juízo, a condenação, o inferno, as chamas. E o nosso coração se atemoriza com a ideia de ir parar lá. Mas nós nos esquecemos que Cristo é o único que pode remover esse tipo de culpa de nós. Os homens buscam satisfação no mundo a fim de remover a culpa que existe na sua consciência. Muitos se afundam em bebidas, em drogas, em festa, em pornografia e assim por diante, para que de alguma forma a sua culpa seja amenizada. Mas só Cristo pode remover isso. Só o Senhor Jesus pode nos justificar como sacrifício perfeito. Somente Ele pode satisfazer a ira de Deus, para que nós tenhamos paz com o Senhor, para que não sejamos mais inimigos de Deus, mas possamos descansar diante dEle. Lembre-se disso. Só Cristo pode cuidar e trazer paz ao seu coração, paz que todo crente que foi salvo verdadeiramente entende e desfruta hoje e aqui. Pois essa não é uma paz que Deus ainda vai nos dar, mas é uma paz que Ele já nos deu em Cristo Jesus. A segunda lição é que Jesus não só removeu a culpa, mas removeu o poder do pecado. Meu irmão e minha irmã, o pecado não tem domínio mais sobre cada um de nós. Cristo removeu esse poder. Isso significa que nós não somos mais escravos de uma condição da qual nós éramos antes de conhecer o Senhor Jesus. Nós não podemos viver as nossas vidas nos arrastando diariamente com pecados e pecados sobre nós e ainda mentindo ao nosso coração, dizendo: eu não consigo lutar contra isso. Saiba, Cristo já lutou. Ele triunfou sobre a morte. E o Espírito Santo que habita nos seus filhos agora lhes dá o poder de vencer qualquer pecado deste mundo. É nesse sentido que o apóstolo Paulo diz: em Cristo somos mais que vencedores. A vitória já é nossa. Nós temos uma batalha a ser lutada diariamente, mas nós temos que entender que o inimigo está fraco, derrotado, e só compete a nós caminharmos rumo ao Rei para comemorarmos o triunfo dele. Então entenda que você não é escravo mais do pecado. Cristo removeu isso do seu coração. Entenda que é Ele quem vai te fortalecer diariamente, te dar graça e mais graça para que você caminhe em santidade e vença as dificuldades desse mundo. Em terceiro lugar, também, aprenda a ser grato a respeito daquilo que Cristo tem feito em sua vida. Alguém que sabe que o Cordeiro de Deus tirou o pecado do mundo, descansa nessa verdade. Ele agradece ao Senhor todos os dias e sabe que não precisa de mais nada, porque o Senhor já nos deu tudo e nós descansamos nisso. Mas vamos ver a segunda verdade ainda, o segundo aspecto sobre o Cordeiro de Deus que João quer aqui nos afirmar a partir dos versos de 32 a 34.
É necessário ressaltar uma verdade ainda no final do verso 31. Veja que João disse que manifestaria esse cordeiro a Israel por meio do batismo com água. Este cordeiro veio salvar, como nós lemos no capítulo 1, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, e agora Deus então alarga as portas da sua salvação para todos aqueles que receberem a Cristo. É nesse sentido que o cordeiro retira o pecado do mundo, porque a sua salvação é abrangente. E o batismo então de João é o sinal, é o símbolo que iria preparar esse caminho para que Cristo pudesse então consumá-lo. Talvez você esteja se perguntando mais uma vez sobre o batismo. Como eu afirmei da última vez, no último sermão, existiam vários batismos de purificação, mas especialmente a purificação da lepra trazia para nós um significado que pode nos ajudar a entender o porquê da água. Quando alguém ficava leproso, era necessário que ele se afastasse da cidade de Israel, e somente depois de ser curado ele poderia ser reintroduzido novamente dentro da nação de Israel. Mas cabia uma cerimônia ali. O sacerdote então deveria matar várias pombas, várias aves ali, e derramar o seu sangue sobre a água. O sangue que corria pela água então era aspergido na cabeça daquele que estava leproso, simbolizando a purificação dele. E depois desse ritual ainda era necessário sacrificar 2 cordeiros. Veja que bonito como Deus, de maneira didática, vai ensinando como a crianças, de maneira simples, aquilo que Cristo faria de maneira perfeita. É nesse sentido que João então testemunha a respeito do Espírito Santo descer, pois nos ajuda a entender que aquele batismo e aquela purificação eram apenas sombras, mas aquilo que Cristo faria seria real e perfeito, porque Ele faria através do Espírito Santo. Veja que ele diz: eu vi descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Diferente dos outros evangelhos, onde nós temos normalmente a narrativa do batismo de Jesus, o apóstolo João não inclui essa narrativa aqui. Talvez esse batismo tenha acontecido naquele instante mesmo. Talvez Jesus estava voltando depois dos 40 dias de tentação no deserto. Não sabemos ao certo. João apenas está afirmando de algo que ele já viu acontecer. O Espírito Santo aqui não é que ele de fato se transformou em pomba, mas apenas a pomba simbolizava a obra de Deus. Alguns comentaristas dizem que talvez a pomba simbolize paz, simbolize algo que traga paz ao coração do homem, mas o alvo da afirmação de João é apenas que nos é importante aqui: que o Espírito desceu sobre Cristo e permaneceu sobre Ele. E por que isso é importante? Porque a palavra do Senhor havia nos afirmado que somente aquele que tivesse o Espírito sobre si, somente ele seria qualificado para fazer essa obra. Abra sua Bíblia em Isaías, no capítulo 61. O profeta Isaías é aquele que prediz essas coisas. No capítulo 61, nos versos de 1 a 6, nós lemos o seguinte: Isaías 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me para curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito
chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Meus irmãos, a obra do Espírito Santo sobre Cristo aqui é o sinal, a evidência de que de fato Ele é o cumprimento dessa promessa e das demais promessas que Deus enviou o seu Espírito. E é por isso que João diz que era necessário ele ver essas coisas, porque o próprio Deus havia afirmado a ele que quando ele visse o Espírito descer sobre alguém, esse seria aquele que viria apregoar o ano aceitável a Deus. Existe uma questão aqui que ainda é importante com relação a isso. Muitas vezes nós nos perguntamos, porque o Espírito era a qualificação de Cristo para que aí então ele pudesse cumprir a sua obra. Mas nós temos dificuldades em entender como aquele que é Deus precisa ser qualificado para fazer algo. Muito bem, a teologia reformada nos ajuda a entender isso. E nós afirmamos desde o 3º e 4º século da igreja, da história da igreja, que Cristo é uma só pessoa que subsiste em duas naturezas. Isso nos é importante nessa noite, porque as duas naturezas de Cristo são indivisíveis, elas não se misturam, elas são imutáveis em si mesmas, perfeitas, e se unem na pessoa de Cristo. Como Deus, Cristo é perfeito, onisciente, é aquele que conhece todas as coisas desde o princípio, que tem a mesma substância do Pai e do Espírito. Mas como homem, Cristo é alguém que vai ter que aprender, porque Ele é de fato plenamente homem. Alguém que vai ter que crescer em conhecimento e sabedoria, como nós vemos o Senhor Jesus crescer, aprender, se dedicar durante 30 anos para que possa exercer um ministério de 3 anos. Mas quando ele recebe a unção do Espírito Santo descendo sobre ele vai receber agora na sua humanidade a plenitude que ele precisava para conhecer toda a revelação de Deus. Quando o profeta recebia a unção do Espírito, essa unção vinha em pedaços, em partes, porque ele não sabia tudo que Deus queria. Mas Cristo não. Em sua humanidade, ele recebeu toda a unção do Senhor para cumprir a sua obra e para poder então profetizar a respeito do Pai. É por isso que a nossa confissão de fé, no capítulo 8, falando sobre Cristo mediador, afirma o seguinte no parágrafo 3: o Senhor Jesus, em sua natureza humana unida à divina, foi santificado e sem medida ungido com o Espírito Santo, tendo em si todos os tesouros de sabedoria e ciência. Aprove ao Pai que nele habitasse toda a plenitude, a fim de que, sendo santo, inocente, incontaminado e cheio de graça e verdade, estivesse perfeitamente preparado para exercer o ofício de mediador e fiador. Este ofício ele não tomou para si, mas para ele foi chamado pelo Pai, que lhe pôs nas mãos todo o poder e todo o juízo, e lhe ordenou que os exercesse. A confissão resume bem aquilo que nós temos a respeito do que está sendo afirmado aqui. Havia necessidade de Cristo ser habilitado, qualificado em sua humanidade, para exercer então o ofício pelo qual ele foi chamado, de rei, profeta e sacerdote, para que o seu sacrifício fosse perfeito, para que ele pudesse afirmar as promessas de Deus. E por isso, João pode dizer no verso 34, ele é o Filho de Deus. Em Gênesis 3:15, nós temos ali a promessa, aquilo que nós chamamos de o proto-evangelho. Porque foi prometido a Adão e a Eva que eles teriam um descendente que pisaria na cabeça da serpente. Cristo é o cumprimento dessa promessa, e não só dessa.
mas de todas as promessas que foram afirmadas em todo o Antigo Testamento. Cristo é a plenitude de todas as coisas, e por isso Ele é o Cordeiro de Deus, que tem a unção do Espírito para fazer a obra do Senhor e para demonstrar quem Ele é. Mais uma vez, meus irmãos, aprendam primeiramente que Jesus é aquele que veio para trazer salvação para todos, então, no sentido de oferecer essa salvação não apenas agora a Israel, aos judeus, mas o Israel celestial. Foi graças a Cristo, então, que Deus pode alargar as portas da igreja até os confins da terra. E o Senhor tem feito até os nossos dias, chamando os homens de todas as nações, etnias e povos para a presença dEle, porque todos eles são salvos por meio de Cristo. O Senhor está reunindo para si uma igreja em toda a face da terra, para que através da obra de Cristo Jesus nós possamos viver na presença de Deus. Então pregue a respeito desse Senhor e entenda quem Cristo é para nós. Em segundo lugar, entenda que somente Cristo pode de fato purificar, regenerar o coração daqueles que são salvos. Não é você, não é o que nós fazemos, não é o quanto você obedece, o que você faz diariamente. Não tente barganhar com o Senhor, porque muitas vezes nós entendemos a salvação errada. Nós falamos assim, eu faço a minha parte e Deus faz a dele. Isso não existe. Nós não fazemos nada, porque as nossas obras não passam de tratos de imundícia na presença de Deus. E elas não servem de nada para o Senhor. Só as obras de Cristo, somente Cristo pode mudar corações e transformar, trazendo homens da morte para a vida. Só Cristo pode te dar vida. Se você ainda não entendeu essa verdade, creia em Jesus e desfrute da regeneração que o Espírito traz, a transformação de mente e de alma que só Deus pode trazer através da obra do Espírito Santo. Porque somente o Espírito pode de fato batizar, purificar corações, usando o sangue de Cristo. Em terceiro lugar, o batismo é um sinal externo de uma realidade que Cristo faz interiormente no coração dos homens. É por isso que nós batizamos. E é sempre importante se lembrar desta verdade. Porque o Espírito Santo é tipificado pela água, mas ele é aquele que atua no coração do crente. E como afirmou Richard Sibbes, o Espírito é o vínculo da união entre Cristo e nós, e entre Deus e nós. Você está unido ao Senhor Jesus, e você desfruta dessa harmonia, porque o Espírito habita no seu coração, e isso é consolo. Na carta aos Romanos, no capítulo 8, Paulo vai nos mostrar que a obra do Espírito Santo é conforto e alívio, a certeza da vitória, a lembrança de que Deus está conosco diariamente, que Ele mesmo fortifica o nosso coração, que Ele triunfará por nós na batalha, e que nem a morte, nem a vida, nem poderes ou qualquer coisa poderão nos afastar de Cristo, porque o Espírito Santo é o pendor, e nós cremos no Senhor Jesus, fomos batizados por Cristo e o seu Espírito. Que o Senhor assim nos abençoe e que possamos crer sempre e entender a respeito do Cordeiro de Deus, aquele que tem a primazia e aquele que foi ungido verdadeiramente por Deus para efetuar a sua obra maravilhosa, tirando os nossos pecados. Amém.